Oi, gente, tudo bem com vocês? Estamos nós mais uma vez com esse bloco de atividades. Nós estamos na atividade número 23 e nós vamos dar continuidade ao nosso texto de divulgação científica, né, que é Risada Sem Fim, que nós já lemos e já relemos várias vezes, mas vamos ler novamente, né? Essa atividade 23 está pedindo para ler o texto novamente. Depois nós vamos marcar V para as informações verdadeiras e F para as informações falsas que estão na página seguinte. Vamos lá, ler novamente. Então, o título do texto traz bem aqui, ó, risada sem fim, axilas, barrigas e pés, é possível sentir cócegas em muitos lugares, mas o que acontece nesse momento? A gente explica. E aí tá dizendo, né, do corpo para o cérebro, diversas conexões nervosas estão espalhadas pelo corpo, elas são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor, frio. Entre essas conexões há uma especial que percebe quando você é tocado e até como você se sente emocionalmente. Nessa parte estão incluídas as cócegas. Depois de identificadas, as sensações são levadas para o cérebro, que fará você sentir ou não cócegas. No segundo quadrinho, toque especial. A pele inteira possui terminações nervosas, mas algumas regiões têm mais delas. É o caso da planta dos pés. Por isso, ao serem estimuladas, elas geram tanta cócega. Mas já reparou que não é qualquer toque na planta dos pés que cria essa sensação? Cada um tem um jeito diferente de perceber as cócegas, e isso varia até conforme o seu estado de humor. No terceiro quadrinho, Cadê o riso? Se você já pensou fazer cócegas em si mesmo, deve ter percebido que o efeito é igual a 0 risadas. Ao tentar causar essa reação em você, é necessário mexer, por exemplo, os braços. Esse tipo de movimento, ligado a outros circuitos nervosos, desligam a área responsável pelas cócegas. E aqui está um senhor falando, o pé é o meu ponto fraco, né? E nesse quadrinho verde está falando que a forma como você está se sentindo durante uma brincadeira determina a sua reação. Se alguém fizer cócega em alguma parte sensível do seu corpo, funciona assim. Você sempre sente cócega nas axilas, mas se está meio chateado naquele dia, a área estimulada não responderá da mesma maneira. Aí tentar forçar a situação pode até doer. E aqui mais abaixo tem a revista Recreio, que foi onde foi publicado esse artigo. Não é isso? E aqui nós vamos colocar V ou F. É possível fazer cócegas em nós mesmos? Verdadeiro ou falso? Sensações como dor, calor, frio e até as cócegas são detectadas por terminações nervosas? Verdadeiro ou falso? V para verdadeiro e F para falso. A região mais sensível às cócegas é a planta dos pés? Sim, verdadeiro. Não, falso. Quando estamos chateados, sentimos mais cócegas? É quando nós estamos chateados que nós sentimos mais cócegas? Segunda, leia um trecho retirado do texto Risada Sem Fim, abaixo. Depois, converse com os colegas segundo esse trecho do texto, onde é possível sentir cócegas. Você sente cócegas em alguma parte do seu corpo? Axilas, barrigas e pés. É possível sentir cócegas em muitos lugares. Mas o que acontece mesmo nesse momento, a gente explica. Então, é possível sentir cócegas? Você sente cócegas? Eu já até falei em sala de aula que eu não sinto. Eu não gosto de cócegas, porque eu sinto muitas cócegas, né? Terceira, escreva o seu nome e a parte do corpo onde você sente mais cócegas. Você vai escrever seu nome. Se o seu nome é Ezequiel, Elaine, Maria Clara, você vai escrever só o seu primeiro nome e você vai dizer qual é a parte do corpo que você sente mais cócegas, tá bom? Quarta, no trecho do texto da questão 2, há uma palavra em destaque. Ela está escrita com letras maiúsculas. Localize e leia essa palavra no trecho da questão. Aí é você em casa mesmo que vai fazer, né? Quinta questão. Agora localize a palavra em destaque no texto. Quantas vezes ela se repete? Então você vai lá no texto, na questão 2, há uma palavra em destaque. Qual é essa palavra? Risada sem fim. Localize e lê essa palavra no trecho da questão. Já leu, né? Aí você vai localizar a palavra em destaque no texto. Quantas vezes ela se repete? Você vai lá no texto e você vai ver quantas vezes se repete a palavra
risada sem fim. Sexta, procure no quadro abaixo as letras que formam a palavra cócegas e pinte-as. Então, você vai pintar as letras que formam a palavra cócegas. Na sétima questão, você vai separar as sílabas e as letras das palavras cócegas. Cócegas. E aí, depois aqui, você vai colocar letra por letra. Aqui você vai colocar a sílaba, aqui você coloca letra por letra. Observe os retângulos abaixo, faça um X no retângulo que tem uma frase com sentido e espaçamento entre as palavras. Então, você vai marcar um X nessa ou nessa. O que é que você precisa para marcar um X? A frase, ela precisa ter um sentido e ter um espaçamento. Cócegas, só isso, é frase. Se não for, você não vai marcar. Fica bola, barriga, perceber, tudo junto. Isso faz parte de uma frase? Será que é uma estrutura de uma frase legal? Eles são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor e frio. É uma frase? E aqui está escrita de verdinho: o acontece, pé fraco, forma cócegas, como você está sentindo. Será que tem sentido essa frase? Sim ou não? Então, você vai marcar apenas um retângulo onde a frase faz sentido e onde tem um espaçamento direitinho. Na segunda questão, leia as frases abaixo. Elas são responsáveis por detectar sensações diferentes. Aqui isso é um pouquinho embaçado, mas eu te ler para você. Você sabe o que significa detectar e sensações? Você sabe o que são? Pesquise e pinte nos quadros abaixo o sinônimo de cada uma das palavras. Detectar é o mesmo que cobrar, identificar ou pegar. Você vai pintar aqui, significa a palavra detectar. Você vai pesquisar no dicionário, né? Ou então dá um Google do dicionário que aparece. Sensações significa sentidos, mudanças ou discussões. Então, pinta a palavra que significa sensações e pintar a palavra que significa detectar. Quarta, leia novamente a frase da questão 2 e faça o que se pede. Então, qual é a frase da questão 2? Elas são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor e frio. Essa é a frase. Você vai escrever uma palavra da frase que começa com consoante. Qual consoante essa palavra começa? Então, tudo que não é A, I, O, U é consoante. Você vai escrever uma palavra que começa com consoante. B. Escreva uma palavra da frase que começa com vogal. Qual vogal essa palavra começa? Descubra que palavras estão faltando e complete a frase. Então, você vai completar. Vai lá na questão anterior e você vai completar a frasezinha. E você vai observar essa pessoa que é a imagem da ficha, que quer dizer dor, e em seguida escreva uma frase que representa a ficha. Então, tá dizendo que é dor, então você vai escrever uma frase que tem dor. E aí, aqui a atividade de casa, onde você vai responder. Vocês vão ler essas duas frasezinhas. O pé é o meu ponto fraco. E a outra frase é: elas são responsáveis por detectar sensações diferentes, como dor, calor e frio. Sobre as frases da questão 1, responda as perguntas. Qual é a maior frase? É a frase 1 ou a frase 2? É a primeira ou a segunda? A menor frase tem quantas palavras? Então, a menor frase vai ter quantas palavras? E aí você vai colocar. Localize e circule a palavra pé. Em qual das frases você encontrou a palavra pé? Na frase 1 ou na frase 2? Localize e circule a palavra dor, calor e frio. Separe as letras das palavras. Então, você vai colocar calor, o C em um lugar, em um quadrinho, o A em outro, o L, o O e o E. E vai dizer quantas letras tem em cada uma dessas palavras abaixo. Na página 52, da atividade casa, da atividade 23, forme outras palavras a partir de sílabas das palavras da questão anterior. Então, cavalo, já tem, né? Então, K mais valo forma cavalo. Dor mais mi forma o quê? Fri mais tura forma o quê? Pé mais ludo forma o quê? E aí você vai formar novas palavras. Usando as palavras abaixo, forme frase. Então, você vai formar uma frase com calor e uma frase com frio. As palavras das fichas desapareceram. Escreva as palavras de acordo com as imagens.
Então, essa pessoa aqui, ela tá sentindo dor, calor ou frio? Sentindo dor, calor, frio. E aí você vai colocar. Coloque as palavras na ordem alfabética. Começa com C, que começa com D, que começa com F. Certo? Dor, calor e frio. E aí, qualquer dúvida, vocês podem chamar a tia. Tarefa muito fácil, né? Um beijo, Deus abençoe vocês.